Bom dia, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de matemática. Hoje nós vamos com um tema muito importante, que é fatoração de polinômios. Nas simplificações de expressões, este tópico nos ajuda muito na simplificação de expressões algébricas. Primeiramente, então, vamos lá. Então, fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Então, nós estamos hoje com o tema da nossa aula, fatoração de polinômios. Então, para que a gente possa entender o que significa fatorar, aqui nós temos um exemplo com um número. Por exemplo, o número 90. Eu posso escrevê-lo na forma de vários produtos. Por exemplo, 2 vezes 45, 2 vezes 30, 5 vezes 18, 6 vezes 15, 9 vezes 10, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Então não se esqueça, fatorar significa escrevê-lo, o número ou a expressão na forma de um produto. Então vamos ao primeiro modo de fatoração. Fatoração pela colocação do fator comum em evidência. O que significa isso? Quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, podemos colocá-lo em evidência. A forma fatorada é o produto do fator comum pela expressão que se obtém dividindo-se cada termo do polinômio pelo fator comum. Observa, por exemplo, este polinômio. Você tem x ao quadrado mais xy. Tem algum termo que é comum aos dois? Sim, nós temos o termo x. Então, nós vamos colocá-lo em evidência. Colocando o x em evidência, nós vamos pegar cada termo do polinômio e dividir pelo x. X ao quadrado dividido por x. Lembre-se, quando eu estou dividindo potência de mesma base, eu repito a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Vai dar x. Xy dividido por x vai sobrar y. Ótimo. Acabamos de fatorar esse polinômio. Escrevemos ele na forma de um produto, colocando um termo em evidência. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, então vamos fatorar o polinômio. 6ax mais 8ay. Analisando esse polinômio, primeiramente os coeficientes numéricos 6 e 8, nós temos o máximo divisor, que é o 2. Ax e ay, nós temos o termo comum, que é o a. Então, nós vamos colocar o 2, que é o máximo divisor entre 6 e 8, e o a, que é o termo comum entre os dois termos deste polinômio. Vamos dividir agora cada termo deste por 2a. 6 dividido por 2 dá 3. Ax dividido por a, você vai simplificar o a, vai sobrar x. Mais, porque aqui está somando, 8 dividido por 2 dá 4. AY, simplifica o A com A, sobrou Y. Então, no final das contas, vai sobrar 2A, é o termo que nós colocamos em evidência, que multiplica 3x mais 4y. Então, essa é a forma fatorada deste polinômio. 6ax mais 8ay. Vamos fatorar esse polinômio aqui agora. A elevado à quarta potência menos 3 elevado ao cubo mais 2a. Todas as vezes, alunos, que eu tiver potências, você coloca como termo comum o de menor expoente. Sempre. Sempre. Se você tiver uma soma e uma subtração de potências de mesma base, o termo que você vai colocar em evidência vai ser o de menor expoente. Então, a elevado ao quadrado. Dividindo cada um por ele. A quarta dividido por a ao quadrado, o que nós vamos fazer? Repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Como aqui está subtraindo menos, então nós vamos pegar a elevado ao cubo dividido por a elevado ao quadrado, vai dar a porque, repito a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Mais a ao quadrado dividido por a ao quadrado, restou 1. Então essa é a forma fatorada deste polinômio. Próximo exemplo. Vamos fatorar o polinômio. 8a elevado à quarta, b elevado à quinta, menos 20a elevado ao cubo, b ao quadrado, menos 16a ao quadrado, b à quarta.
Então, primeiramente, nós temos que achar o máximo divisor comum entre 8, 20 e 16, é 4. Analisando as potências, a quarta, a ao cubo, a ao quadrado, a gente sempre vai colocar a de menor expoente, a elevado ao quadrado. B à quinta, b ao quadrado e b à quarta. Nós vamos colocar o b ao quadrado, que é o de menor expoente. Esse, então, é o termo comum, é o fator comum ao qual nós vamos dividir todos deste polinômio. Então, vamos prestar atenção. 8a à quarta, b à quinta, dividido por 4a ao quadrado, b ao quadrado. Primeiramente, nós vamos dividir 8 dividido por 4, vai dar 2. A à quarta dividido por a ao quadrado. Repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. B à quinta dividido por b ao quadrado. Repito a base e subtrai os expoentes, porque estou dividindo potência de mesma base. 5 dividido por 2, 3. Aqui, como é um sinal negativo, nós vamos mantê-lo aqui. 20 dividido por 4 dá 5. A ao cubo dividido por a ao quadrado vai dar a. B ao quadrado dividido por b ao quadrado cancela. Aqui vai ter um sinal negativo, menos. 16 dividido por 4 vai dar 4. A ao cubo dividido por a ao quadrado vai sobrar a ao cubo. Não, a ao quadrado dividido por a ao quadrado cancela. Vai dar a elevado a zero, né, alunos? Porque a gente subtrai, ó. 2 menos 2 vai dar 0. A elevado a 0 dá 1. B à quarta dividido por b ao quadrado. Repete o b, subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Acabamos de fatorar, então, este polinômio. Esse polinômio, na forma fatorada, ficou A4, que multiplica A ao quadrado, B ao quadrado, que multiplica 2A ao quadrado, B ao cubo, menos 5A, menos 4B ao quadrado. Uma próxima maneira da gente fatorar polinômios é você fatoração por agrupamento. Presta atenção. Você tem a elevado a x mais b elevado a x, mais a elevado a y, mais b elevado a y. Se você observar, o a vezes x e o b vezes x, nós temos o x, que é o fator comum. Nós vamos colocar ele em evidência. E aí vamos dividir a elevado a vezes x dividido por x vai dar a. B vezes x dividido por x vai dar b. Mais AY mais BY, nós temos o Y que vamos colocar em evidência. AY dividido por Y vai dar A. BY dividido por Y que vai dar B. Agora presta atenção, nós podemos agrupar isso aqui. Porque novamente nós vamos ter o AB e o AB, que é um fator comum. Nós vamos colocar ele em evidência. X, que multiplica A mais B dividido por AB, vai ficar X mais Y, que multiplica A mais B, dividido por A mais B, vai ficar Y. Então, nós vamos dividir aqui, vai ficar o Y aqui. Então, fatorando esse polinômio, ficou A mais B, que multiplica X mais Y. Nós vamos colocar novamente o fator em evidência. Presta atenção nessa fatoração por agrupamento. É colocar em evidência várias vezes. Vamos fatorar o polinômio mx menos nx mais 2m menos 2n. Então, nós podemos observar o seguinte. Nós podemos agrupar. Nós podemos agrupar o mx menos nx. Nós vamos colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, vamos dividir cada fator por x. Mx dividido por x vai ficar m. Menos nx dividido por x vai ficar n. 2m menos 2n. Nós vamos colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar m menos n. M menos n. M menos n, colocamos novamente em evidência. Vai ficar agora x mais 2. Porque você, ao dividir cada termo deste por m menos n, vai sobrar o x aqui e cá vai sobrar o 2. Colocamos e fatoramos. Próximo exemplo. Vamos fatorar o polinômio a elevado ao cubo mais a elevado ao quadrado mais a mais 1. Novamente, nós vamos agrupá-los. Nós vamos agrupar, por isso que se chama fatoração por agrupamento. Nós vamos agrupar termos que têm fatores que podemos colocar em evidência.
Primeiramente, nós vamos agrupar esse daqui, a ao cubo mais a ao quadrado, e nós vamos agrupar esse daqui, a mais 1. Eu já ensinei nos slides anteriores para vocês, quando nós tivermos uma soma ou uma subtração de potências de mesma base, como fator em evidência, você pega aquele de menor expoente, a elevado ao quadrado. Vamos dividir agora. A elevado ao cubo dividido por a elevado ao quadrado. Você repete a base, que é o a, e subtrai. 3 menos 2 vai dar 1. A elevado ao quadrado dividido por a elevado ao quadrado vai dar a elevado a zero. Porque vai ficar 2 menos 2, 0. A elevado a zero dá 1. Mais, esse daqui tem como fator comum o número 1. É quando entre dois polinômios você não encontrar assim, na evidência, assim, um fator comum, o 1 sempre é um fator comum de todos os polinômios. Então, nós vamos colocar 1, que multiplica a mais 1. Agora, nós vamos colocar novamente em evidência a mais 1. Aqui vai sobrar o a elevado ao quadrado, mais 1. Acabamos de fatorar este polinômio. Vamos ver mais esse exemplo. Vamos fatorar o polinômio 2ax mais bx menos 10a menos 5b. Nós vamos colocar fatores em evidência, mas para tanto nós vamos agrupar. Por isso que a fatoração se chama por agrupamento. Você vai agrupar esses dois, 2ax mais bx menos 10a menos 5b. Nós vamos agrupar esses dois também. 2ax mais bx vai ficar x em evidência. Colocando x em evidência, nós vamos dividir agora cada termo deste polinômio por x. 2ax mais dividido por x vai ficar 2a mais bx dividido por x ficou o b. Menos 10a menos 5b, nós vamos colocar o 5 em evidência. Menos 5 em evidência. Menos 10a dividido por menos 5. Menos 10 dividido por menos 5 dá 2. O a dividido por 1 vai dar a. Mais menos 5b dividido por menos 5 vai dar menos 5 dividido por menos 5 vai dar 1 vezes o b. Aí agora nós vamos colocar o 2a mais b em evidência de novo. O 2a mais b em evidência de novo. Vai ficar agora x menos 5. Então ficou 2a mais b que multiplica x menos 5. A forma fatorada deste polinômio. Mais um exemplo. 3ax mais 2b ao quadrado mais b ao quadrado x mais 6a. Vamos agrupá-los. Inicialmente nós temos que agrupar. Nós vamos agrupar esses dois termos, 3ax mais 6a, e vamos agrupar esse termo, b ao quadrado x mais 2b ao quadrado. 3ax mais 6a, nós temos o 3a que vamos colocar em evidência. 3ax dividido por 3a vai ficar o x. 6a dividido por 3a vai ficar o 2. 3a que multiplica x mais 2. b ao quadrado x mais 2b ao quadrado, nós vamos colocar o b ao quadrado em evidência. Que multiplica x, aí agora nós vamos dividir cada termo deste polinômio por b ao quadrado. b ao quadrado x dividido por b ao quadrado sobrou x. 2b ao quadrado dividido por b ao quadrado ficou 2. Agora, x mais 2 nós vamos colocar em evidência. Nós vamos dividir 3a, que multiplica x mais 2 dividido por 2 mais x, vai ficar 3a. Mais b ao quadrado, que multiplica x mais 2, vai ficar b ao quadrado. Vai ficar b ao quadrado. Então, acabamos de fatorar este polinômio. A forma fatorada ficou b ao quadrado. Ficou x mais 2, que multiplica 3a mais b ao quadrado. Agora vamos ver outra maneira de fatoração de polinômios. Fatoração da diferença de dois quadrados. Lembram? Nós aprendemos isso em produtos notáveis. Quando você tiver a forma x ao quadrado menos y ao quadrado, você pode desmembrar isso aqui como x mais y, que multiplica x menos y. Então nós temos aqui esta multiplicação. X mais y, que multiplica x menos y, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Nós vamos empregar isso para fatorar os polinômios. Por exemplo, vamos fatorar x ao quadrado menos 36. Escrevê-lo na forma de um produto. Lembre-se, alunos, o que foi dito no início desta aula. Fatorar significa escrever o polinômio na forma de um produto de termos. Aqui não está na forma de um produto de termos.
Por isso que a gente vai fatorá-lo. X ao quadrado menos 36. Lembre-se, 36 é 6 elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 36 é x ao quadrado menos 6 elevado ao quadrado. Cai nessa situação, né? X ao quadrado menos y ao quadrado é o quê? X mais y, que multiplica x menos y. Se você tem x ao quadrado menos 6 ao quadrado, é x mais 6, que multiplica x menos 6. Acabamos de fatorar o polinômio. Escrevemos ele na forma de um produto. Isso que é fatorar. Vamos fatorar agora 1/9 menos x ao quadrado e y ao quadrado. O que é 1/9? É 1/3 elevado ao quadrado, não é? Porque aí, olha para você ver, você eleva o numerador, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Então, 1/9 vai ser igual a 1/3 elevado ao quadrado. E x ao quadrado e y ao quadrado. Nós também, olha aqui que nós vamos ter. Você vai ter, então, 1/9, nós vamos escrever 1/3 elevado ao quadrado, menos x ao quadrado e y ao quadrado. Vamos recordar nesse slide, quando você tem um número elevado ao quadrado menos um número elevado ao quadrado, como você fatora esse polinômio? Você vai pegar o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Vamos retornar lá. Então, você tem um número elevado ao quadrado menos outros números elevados ao quadrado. Vai ser o primeiro 1/3 mais o segundo, que é xy, que multiplica 1/3 menos xy. Acabamos de fatorar. Fatorar significa você escrevê-lo na forma de um produto. Agora vamos ver essa outra maneira de fatoração. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. O que é o trinômio quadrado perfeito? Trinômio quadrado perfeito, nós vamos ter essa forma, x ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, xy, mais o quadrado do segundo. Nós vamos chegar no quadrado da soma de dois termos, x mais y elevado ao quadrado. Então é o que? Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E nós temos na forma com um sinal de menos, né, negativo. X ao quadrado menos 2xy mais y elevado ao quadrado. Vai ser x menos y elevado ao quadrado. Então, presta atenção, aluno. Nós já aprendemos isso em produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois termos e o quadrado de diferença de dois termos. Vamos agora verificar se essa forma, se esse polinômio é um quadrado perfeito. Olha, alunos, na fatoração de polinômios, torna-se interessante você identificar se nós temos ou não trinômios quadrado perfeito. Como que nós vamos fazer isso? Inicialmente, nós vamos verificar se os dois termos do trinômio são quadrados. Neste caso, sim, presta atenção, os dois últimos. X ao quadrado e 16y ao quadrado. Eles são quadrados? São. Por quê? Raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. Lembrando que x é um número maior ou igual a zero. 16y ao quadrado, raiz quadrada de 16 é 4, de y, 4y. Então, na identificação, se o número é ou não trinômio quadrado perfeito, você vai pegar o primeiro e o terceiro termo deste polinômio. Você vai extrair a raiz quadrada, tem que dar uma raiz quadrada exata. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 16y ao quadrado é 4y. Logo em seguida, você vai pegar o x e o 4y e vai multiplicar por 2. Se o produto der o segundo termo, logo ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, nós temos o primeiro, a raiz quadrada deu x, o segundo, a raiz quadrada deu 4y. Vamos multiplicar agora todo mundo por 2. 2 vezes x dá 2x, vezes 4y vai dar 8xy. Chegamos ao termo central. Logo, x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é um trinômio quadrado perfeito. Vamos verificar agora se esse termo, se este polinômio é um trinômio quadrado perfeito. 16x ao quadrado menos 24x mais 25. Primeiramente, nós vamos extrair a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de 16, x ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 16 é 4, x ao quadrado é x. Lembrando, né? Você simplifica o 2 com 2, né? Nós já aprendemos isso na aula de radicais. Raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? Então, se o primeiro e o segundo tem raiz quadrada exata,
Já é um indício que pode ser um trinômio quadrado perfeito. Mas como que você vai ter a certeza? Agora você vai multiplicar 4x e 5 por 2. Todo mundo, vamos multiplicar eles e por 2. 4x vezes 4x vezes 5 dá 20x, vezes 2 dá 40x. 40x não deu termo central. Então, se não deu termo central, não deu 24. Aqui deu 40. Era para ter dado 24. Então, logo, este polinômio não é um trinômio quadrado perfeito. Ok? Entender, alunos? Para a gente identificar se o número é ou não um trinômio quadrado perfeito, a gente tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do segundo. Ao resultado, nós multiplicamos por 2. Se der o termo central, o termo do meio, é um trinômio quadrado perfeito, igual neste caso aqui. Se não der o termo central, igual aqui deu 40x e era para ter dado 24, não é um trinômio quadrado perfeito. Então vamos fatorar esse polinômio. X ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. Nós extraímos raiz quadrada do primeiro. Nós já sabemos que ele é um trinômio quadrado perfeito. A gente tem que identificar isso primeiro, se é um trinômio quadrado perfeito. Se for, nós extraímos a raiz quadrada do primeiro, extraímos a raiz quadrada do último. E aqui está somando, não está? Se está somando, então vai continuar somando. Você pega o primeiro termo que você extraiu raiz quadrada, mais o segundo termo que você extraiu a raiz quadrada e eleva ao quadrado. E assim a gente fatora. Por que eu sei que aqui é mais, professor? Porque entre o primeiro e o segundo termo tem mais. Se fosse menos, aqui seria negativo. Olha este exemplo aqui com sinal negativo. Então, primeiramente, você vai extrair a raiz quadrada do primeiro. 6a elevado a 6. Extraindo a raiz quadrada, você divide 6 dividido por 2 dá 3. Lembrando, quando você tem a raiz, o índice é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Raiz quadrada de 25b ao quadrado. Raiz quadrada de 25 é 5, b ao quadrado é b. Vamos ver se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Vamos multiplicar todo mundo por 2. 2 vezes 5, 10. A ao cubo b. Deu 10a ao cubo b. Então é um trinômio quadrado perfeito. Na hora de você fatorar, você vai pegar o primeiro termo, que você extraiu a raiz quadrada. Como entre o primeiro e o segundo termo tem um sinal negativo, aqui vai ter um sinal negativo. Menos a raiz quadrada do último, 5b elevado ao quadrado. Presta atenção aqui agora, alunos. Fatoração da soma de 2 cubos e da diferença de 2 cubos. Presta atenção. Quando você tiver essa seguinte situação, x mais y, que multiplica x ao quadrado, menos xy mais y ao quadrado. Se a gente aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, nós vamos ter x vezes x ao quadrado, x elevado ao cubo. X vezes menos xy vai dar menos x ao quadrado y. Por que x ao quadrado? Você está multiplicando x com x, repete a base, somos expoentes. 1 mais 1 dá 2. X ao quadrado y. X vezes y ao quadrado vai ficar x vezes y ao quadrado vai ficar x y ao quadrado. Agora vamos na outra, com o y agora, mais y vezes x ao quadrado, nós vamos colocar na ordem primeiro x ao quadrado y, menos, aqui tem o sinal negativo, y vezes xy vai dar menos xy ao quadrado, mais y vezes y ao quadrado vai dar y elevado ao cubo. Nós podemos simplificar menos x ao quadrado y com mais x ao quadrado y, mais xy ao quadrado menos xy ao quadrado, vai sobrar x ao cubo mais y elevado ao cubo. Então, olha, alunos, isso aqui é importante, sabe? Quando você tem x ao cubo mais y ao cubo, a gente pode fatorar este polinômio da seguinte maneira. Se você vai colocar x mais y, que multiplica x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Vocês vão ter que memorizar isso aqui é importante. Coluna e pergunta isso para vocês. Essa forma fatorada dessa soma de 2 cubos é assim que eu fatoro. Você vai pegar x mais y, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado, menos xy mais y ao quadrado.
Agora olha para você ver a fatoração da diferença de 2 cubos. Se eu tiver a diferença de 2 cubos, o que você vai fazer? Você vai colocar x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Olha, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Aqui não é mais? Não é a soma de 2 cubos? Então aqui vai ser mais, ó, x mais y. E aqui entre o primeiro e o segundo termo é menos. É menos. É o contrário daqui. Agora olha nesse termo aqui. A diferença do cubo de 2 termos. É x ao cubo menos y ao cubo. Aqui não era menos? Aqui vai ser menos. E aqui vai ser mais, né? O sinal contrário do daqui. Infelizmente, nós vamos ter que memorizar. Porque isso é importante. Agora, fatorando mais de uma vez. Presta atenção. Vai ter casos de fatoração que nós vamos ter que fatorar mais de uma vez. Por exemplo, x à quarta menos 16. X à quarta menos 16, nós temos que lembrar que raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado elevado ao quadrado. 16 é 4 elevado ao quadrado. Nós caímos naquele caso anterior lá, que é a diferença de 2 quadrados, que vai ser o primeiro mais o segundo, x ao quadrado mais 4, que multiplica x ao quadrado menos 4. Só que x ao quadrado mais 4, não tem mais como eu simplificar. Mas x ao quadrado menos 4, novamente. O que é 4? Não é 2 elevado ao quadrado? Então, se é 2 elevado ao quadrado, nós vamos cair naquele termo, que é x mais 2, que multiplica x menos 2. Então, eu fatorei mais de uma vez. Sempre, alunos, que vocês chegarem numa situação que der para continuar a fatorar, ou seja, escrever na forma de um produto, vocês continuem. Vamos a este exemplo. Vamos fatorar esse polinômio. X ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4x. Primeiramente, você tem um x, né? Comum a todo mundo. Você vai colocar o de menor expoente, x, dividindo todo mundo por ele. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Lembrando, estou dividindo potências de mesma base. Repito a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Menos 4x ao quadrado dividido por x dá menos 4x. Mais 4x dividido por x dá 4. Só que, olha, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Ah, mas como que eu sei? Olha, alunos, toda vez que você tiver 3 termos, suspeite que pode ser um trinômio quadrado perfeito. Como você vai ter a confirmação? Extrai a raiz quadrada primeiro, x. Extrai a raiz quadrada segundo, 2. 2 vezes x dá 2x, vezes 2 deu 4x. Então, é um trinômio quadrado perfeito. A forma fatorada, como eu expliquei nos slides anteriores, vai ser a raiz quadrada do primeiro termo, que é x. Como aqui é menos, então aqui vai ter o sinal negativo. A raiz quadrada do último, x menos 2 elevado ao quadrado. Então, fatoramos mais de uma vez. Olha aqui agora. A à quarta, b mais ab à quarta. Nós temos ab que é comum a todos os dois termos. Nós vamos colocá-lo em evidência. A à quarta dividido por a, repete a base e subtrai. 4 menos 1, que é um expoente, dá 3. Mais b dividido por b dá 1. A b à quarta dividido por ab, a dividido por a dá 1. B à quarta dividido por b, repete, subtrai 4 menos 1, 3. Aqui, ó, a soma de 2 cubos. A soma de 2 cubos, lembrando, aqui não era mais. Então, se aqui era mais, aqui vai manter o mais. A mais b vezes. Aí, como aqui era mais, você vai trocar o sinal aqui para menos. Quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente fatora a soma de 2 cubos. Mínimo múltiplo comum de polinômios. Como que eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de polinômios? Isso aqui é um tópico bastante importante. Aqui é só para a gente recordar, né? Porque nós já aprendemos isso aqui em aulas anteriores. Como que eu determino o mínimo múltiplo comum, por exemplo, de 80 e 120? Nós vamos fatorar eles, nós podemos fatorá-los juntos, a gente vai fatorá-los juntos. Aqui foi fatorado separado, mas a gente pode fatorá-los juntos. Depois que a gente fatorá-los juntos, vocês podem fazer isso na casa de vocês, nós vamos chegar aqui, o mínimo múltiplo comum de 80 e 120 é 2 elevado a quarta vezes 3 vezes 5, que é 240. Mínimo múltiplo comum, ou seja, um número
o menor número que dê para dividir 80 e 120, que dá para dividir 80 e 120 ao mesmo tempo. Nós vamos aplicar isso nos polinômios. Vamos determinar o mínimo múltiplo comum dos monômios. Você tem esses dois monômios. 20a ao cubo b, 30a ao quadrado b à quarta x. Primeiramente, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos coeficientes numéricos, né, de 20 e 30. Se você tirar o mínimo múltiplo comum de 20 e 30, se você tirar o mínimo múltiplo comum de 20 e 30, nós vamos chegar ao MMC de 20 e 30, nós vamos chegar ao 60. 60 é o mínimo múltiplo comum de 20 e 30. Agora, da parte algébrica, o mínimo múltiplo comum, quando tiver letra, vai ser a potência de maior expoente. A ao cubo e A ao quadrado vai dar o A ao cubo. Do B e B à quarta vai dar o B à quarta. Já o x, como este monômio não tem x, você coloca ele, x. Toda vez, alunos, que nós estivermos obtendo o mínimo múltiplo comum de dois monômios, ou mesmo num polinômio, nós temos que, quando tiver a parte numérica, você vai tirar o mínimo múltiplo comum da parte numérica. De 20 e 30 nós achamos que é 60. Depois vocês podem fazer aí. O mínimo múltiplo comum de 20 e 30 vai dar 60. Aí da parte algébrica, você vai pegar a potência de maior expoente. Quando não tiver o termo, por exemplo, igual este monômio não tem x e o outro tem x, você pega o x e coloca. Então, o mínimo múltiplo comum de 20a ao cubo b e de 30a ao quadrado b à quarta x é 60a ao cubo b à quarta x. Vamos determinar agora o mínimo múltiplo comum de 16x à quarta y à quarta, 24x ao cubo y ao cubo, 32x ao quadrado y à quinta. Vocês vão fazer aí depois, no caderno de vocês, o mínimo múltiplo comum de 16, 24 e 32. Nós vamos achar 96. 96. Aqui tem as formas fatoradas. Foram fatorando os 16, o 24, o 32. Escreveu ele na forma de produtos. Aí, nós temos agora as partes algébricas. Nós vamos pegar as de maior expoente. X à quarta, x ao cubo e x ao quadrado, nós vamos pegar x à quarta. Y ao quadrado, y ao cubo e y à quinta, nós vamos pegar y à quinta. Então, esse é o mínimo múltiplo comum destes três monômios. Vamos determinar agora o mínimo múltiplo comum do polinômio. 8x ao quadrado, 6x ao quadrado, menos 6x. Primeiramente, alunos, nós vamos achar o mínimo múltiplo comum da parte numérica, de 8 e 6. De 8 e 6, nós vamos achar que é o 24. Só que presta atenção, olha o que esse exercício fez de interessante. 8x ao quadrado, ele fatorou. Deu 2 ao cubo, 8 é 2 ao cubo, vezes x ao quadrado. 6x ao quadrado menos 6x, nós temos que simplificar primeiramente. Nós temos o fator comum, que é o 6x, o 6 e o x. 6x ao quadrado dividido por 6x dá x, porque 6 dividido por 6 dá 1. X ao quadrado dividido por 1 dá x, menos 6x dividido por 6x deu 1. O 6 é 2 vezes 3, vezes x, que multiplica x menos 1. Mínimo múltiplo comum. Talvez, olha, uma coisa interessante que eu vou ensinar para vocês. Olha, você tem 2 ao cubo, 2 e 3. Para eu achar o mínimo múltiplo comum de números, se eu não quiser fatorar junto, você fatora separado. Você vai pegar todos os números de maior expoente. 2 ao cubo e 2 vai dar 2 ao cubo. 3 não tem aqui nesse termo, mas tem aqui, então você coloca ele. Vezes. Agora você tem x ao quadrado e x. Você pega o de maior expoente, você vai pegar o x ao quadrado. X menos 1. Aqui não tem x menos 1, mas você pega. Porque na hora que você está achando o mínimo múltiplo comum, você vai pegar todos os termos, todos os números, todas as letras de maior expoente. Sempre de maior expoente. Multiplicando, né, 2 ao cubo, 8 vezes 3 é 24, x ao quadrado, que multiplica x menos 1. Vamos determinar o mínimo múltiplo comum agora deste polinômio. A ao cubo mais A ao quadrado, A ao cubo mais 2A ao quadrado mais A.
Inicialmente, nós temos que fatorar o polinômio, escrevê-lo na forma de um produto. Como eu já ensinei para vocês, né? Vamos prestar atenção. Eu tenho uma soma de potência, você pega de menor expoente como fator comum. Como fator comum. É o A elevado ao quadrado. A ao cubo dividido por A ao quadrado vai dar A. Mais A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai dar 1. Este daqui, A ao cubo mais 2A ao quadrado mais A, você vai pegar o A como fator comum. A ao cubo dividido por A dá A ao quadrado. Mais 2A ao quadrado dividido por A dá 2A. Mais A dividido por A dá 1. Nós temos que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Sempre suspeite, alunos. Sempre suspeite. Quando você tiver 3 termos, extrai a raiz quadrada primeiro. A ao quadrado dá A. Raiz quadrada do último dá 1. A vezes 1 dá A vezes 2. Deu o termo central. Então é um trinômio quadrado perfeito. A fatoração de um trinômio quadrado perfeito vai ser o primeiro termo que você extraiu a raiz quadrada. Como aqui é mais, vai ser mais o último termo. A mais 1 elevado ao quadrado. Observem aqui agora, nós temos um produto, nós temos um produto. A gente vai pegar aquele de maior expoente. A ao quadrado e A, você vai pegar como mínimo múltiplo comum de maior expoente, A ao quadrado. A mais 1 elevado a 1, A mais 1 elevado ao quadrado. Você vai pegar A mais 1 elevado ao quadrado. Acabamos de fatorar esse polinômio, A ao quadrado, que multiplica A mais 1 elevado ao quadrado. Vamos determinar o mínimo múltiplo comum desse polinômio aqui. X ao quadrado menos 4, 2x mais 4, x ao quadrado menos 2x. Primeiramente, antes de determinar o MMC, o mínimo múltiplo comum de polinômios, nós temos que fatorar. Vamos fatorar x ao quadrado menos 4. Lembrando, nós já vimos isso nos slides anteriores. 4 não é 2 ao quadrado? Então nós temos a diferença de 2 quadrados. No lugar do 4, você coloca 2 elevado ao quadrado. Vai ser o quê? O primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Ah, professor, mas aqui é 2, aqui estava 4. Você tem que fatorar ele primeiro. 4 é 2 elevado ao quadrado. Aí você pega, é a base, é o 2. Por isso que é x mais 2 que multiplica x menos 2. 2x mais 4, você pode colocar o 2 em evidência. 2x dividido por 2 dá x. 4 dividido por 2 dá 2. X ao quadrado menos 2x, você pode colocar o x em evidência. X ao quadrado dividido por x dá x, menos 2x dividido por x dá 2. Agora nós temos essa forma fatorada deste polinômio, essa outra forma fatorada e essa outra forma fatorada. Nós vamos pegar todo mundo de menor expoente. Do mundo de menor expoente. Não tem 2 em ninguém. Você repete o 2. Não tem x nos outros, mas você coloca o x aqui. X mais 2 apareceu no de cima. Nós vamos colocar o x mais 2 e o x menos 2. Este, então, é o mínimo múltiplo comum desses 3 polinômios. Ok? Com isso, alunos, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Vocês leiam os slides que eu vou mandar para vocês, façam os exercícios, assista a aula com calma, tranquilidade. É um tema bastante extenso, é um tema cansativo, mas é extremamente importante. Fatorar polinômio ajuda a simplificar expressões algébricas. Um bom dia para vocês e um grande abraço.